Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre os desentendimentos na igreja. Às vezes nós nos desentendemos com o irmão e como entender isso? Algumas pessoas acham inaceitável que um irmão fale com elas de forma brusca ou de forma um tanto quanto grosseira às vezes, né? Nós precisamos entender algumas coisas que são fundamentais para que não nos coloquemos nessa condição de pessoas muito vitimadas com, de repente, a parte emocional dos nossos irmãos, né? É interessante que a gente venha a entender que nós somos carne e espírito, certo? Nós somos carne e espírito. E como carne e espírito, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo especialmente nos recomenda, que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Hoje mesmo, hoje é dia 9 de abril de 2017, ouvi um missionário, o missionário Marcial da Cristolândia, ele usou um termo muito apropriado: a carne não se converte. E é verdade, a carne não se converte. Então você está lidando com seu irmão que é carne e espírito. Mas quando ele fala com você bruscamente, aquilo é a carne falando, né? Ou quando você também fala, não pense que só ele fala. Você também fala, às vezes, de forma desagradável com seu irmão. E quando isso acontece, é a carne que está falando e não o espírito. O apóstolo Paulo nos diz que militamos contra a carne, né? Contra a nossa própria carne. E é interessante que devemos saber discernir quando uma pessoa está falando contra nós com a carne ou o espírito dela está falando como daquela forma ríspida. Existem situações em que as pessoas, nesse mundo em que vivemos de constante pressão, constante dificuldade, um mundo muito agitado, onde você não tem tempo para muitas coisas, você não tem tempo para viver a sua própria vida, você vai encontrar situações onde as pessoas estão estressadas, estão deprimidas, estão com o seu psicológico abalado pelas diversas dificuldades da vida. Então você vai encontrar essas pessoas às vezes agindo de uma forma um tanto quanto ríspida, mas não é porque o espírito dela quer isso, é porque a carne dela leva a essa situação. A carne da pessoa está com alguma fraqueza, alguma dificuldade, porque a carne é fraca. E essa carne leva essa pessoa a agir de uma forma estranha. Esses nossos irmãos em Cristo leva a agir de uma forma estranha ao que ela gostaria de agir. Depois ela medita e vê, realmente não deveria ter feito aquilo. Por quê? Porque foi um momento da carne agir. E precisamos estar atentos e não pensar que nós somos imunes às dificuldades da carne, que somos imunes às fraquezas da carne. Não, nós não somos imunes. Nem o apóstolo Paulo era imune, ele mesmo diz que brigava constantemente o seu espírito com a carne. E isso ocorre, inclusive, com todos nós cristãos. Nós lutamos constantemente contra a nossa carne. E nessa luta, nós não podemos deixar que a carne, que se refere aí especificamente à carnalidade, não vença. Mas que tenhamos sim com que o espírito vença. Saibamos discernir no momento certo, onde você percebe que foi um momento em que a carne passou por aquela pessoa, a carnalidade falou mais alto, mas não que aquela pessoa seja carnal. Existe uma diferença, né, entre a carne agir e a pessoa ser carnal, né, ou ser espiritual. Uma pessoa que deixa a carne agir em algum momento, ela não consegue segurar a carne e a carne age de forma inesperada, isso aí é uma coisa natural do ser humano, porque nós somos, como já disse, carne, né? E corpo carnal, corporais e espírito. A carne realmente é fraca. Então é necessário que a gente entenda que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes até na nossa lida com nossos filhos, com o nosso cônjuge, com qualquer pessoa do nosso convívio, a carne pode fluir. Mas é interessante que nem por isso somos carnais. Por quê? Porque o carnal, o sujeito carnal, ele cultiva a carnalidade.
As suas próprias palavras, elas são um culto à carne, são um culto à carnalidade, à arrogância, à soberba, à ruína, a tentar superar os outros de forma orgulhosa. Ao passo que aquele crente que realmente é espiritual, ele não se pega nessas coisas. Quando a carne o domina por algum momento, é por um segundo, por um momento, e ele se desvencilha daquilo e consegue vencer. Então esse crente é um crente espiritual. Por quê? Porque mesmo que a carne lhe dê algumas rasteiras, ele consegue vencê-la com o Espírito. E é isso que nós temos que cultivar na igreja. Um relacionamento onde a espiritualidade vença a carnalidade. Nós somos seres espirituais em termos de sermos salvos e sermos feitos novas criaturas em Cristo. Portanto, não podemos agir como seres carnais. Quando um cristão também recebe um tratamento ruim de um irmão que foi tomado pela carne e repete com a carne, retruca com a carne, esse irmão também está está agindo de forma carnal. Mas agora, como você vai ser carnal? Por exemplo, temos os sujeitos que estão na igreja porque querem uma harmonia perfeita e tudo e tal. Esses sujeitos, às vezes, eles se decepcionam porque o irmão tal foi desagradável com ele. E ele começa a levar aquilo e dizer, não há irmandade na igreja. Esse sujeito é um sujeito carnal. Por quê? Porque ele está usando um argumento da carne e não do espírito para justificar o seu afastamento das coisas de Deus. Agora, o sujeito que é espiritual, ele vai usar o quê? O argumento espiritual de procurar o irmão, de tentar resolver aquilo, de evitar o problema. Agora, o sujeito carnal, ele realmente vai procurar se auto-justificar. Em alguns momentos, eu até recomendo que você se afaste da igreja, porque em alguns momentos você vai encontrar pessoas que têm liderança na igreja e que agem de forma carnal. Isso é muito ruim. Quando uma pessoa que tem liderança na igreja, tem influência na igreja, age de forma carnal, a única solução espiritual é sair daquela igreja e buscar uma outra igreja para congregar. Não é sair e ficar a bangu, como se diz, né? Ficar, na verdade, buscar uma outra igreja onde você possa congregar. Porque assim você não alimentou a carnalidade daquele líder que queria, de repente, buscar uma contenda contigo e manteve a sua espiritualidade. Conseguiu se recuperar espiritualmente. Não estou dizendo que isso tem que ser feito sempre, mas em alguns momentos, especialmente para aqueles que se dedicam mais à obra de Deus, se dedicam de forma mais, vamos dizer assim, ativa à obra de Deus, esses problemas vão acontecer. Aquelas pessoas que não podem, de repente, se eximir de algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas e que precisam fazer exatamente por sua missão dada por Deus, por sua vocação, às vezes necessitarão fazer uma escolha entre continuar sob o manto de um líder que é carnal, né? Ou procurar manter a sua espiritualidade em outro momento, até porque somos irmãos em qualquer lugar, porque o laço que nos une não é a localidade, não é o tempo que você vive numa igreja. O laço que nos une é o sangue de Cristo. Então, esteja você na igreja que você estiver, da mesma denominação de preferência, você estará seguindo a vontade de Deus, estará fazendo a vontade de Deus, ao passo que aquele crente carnal, ele terá que se ajustar com Deus diante dessa carnalidade que ele professa, que ele alimenta, certo? Então, eu quero deixar hoje para você aqui essa meditação, que o crente, às vezes, ele pode ser carnal, agir de forma carnal, mas isso não significa que ele seja um sujeito carnal. Provavelmente ele será um sujeito espiritual, mas quando ele for carnal, ele demonstrará isso claramente, ele será insistente com a carnalidade, ao passo que o sujeito espiritual, ele erra, mas ele se arrepende e conserta tudo de novo, pode errar de novo, mas conserta também, ao passo que o carnal ele está sempre buscando um artifício para se justificar e mostrar que não tem erro. Quando o sujeito começa a mostrar que não tem erro,
que ele é muito perfeito, que ele não fez isso, não fez aquilo, e nunca pede perdão, esse é um perigo, porque uma característica do crente espiritual é saber que errou, se arrepender e pedir perdão. Por isso, quando você tiver algum problema com o irmão da igreja, procure esse irmão e veja se o problema foi realmente espiritual, se o espírito daquela pessoa está dominado pela carnalidade, não pelo Espírito Santo. Mas se essa pessoa conversar com você e você ver que realmente aquilo foi um acidente, não foi uma realidade, não foi uma realidade no sentido de ser uma realidade constante, mas foi apenas um acidente na vida daquela pessoa, na relação entre os irmãos, reconsidere. Não se torne também um crente carnal, abandonando a igreja e partindo até para heresias, porque você deseja ser, né, reconhecido como certo, né? Quando eu digo que você vai procurar uma outra igreja para congregar, você vai procurar não para ser reconhecido como certo, mas simplesmente para evitar contenda, para evitar aquele partidarismo em torno de uma situação e para que você mantenha a paz e também servindo a Deus de forma agradável, tá certo? Então não confunda o abandonar a igreja, deixar tudo de lado, não querer mais saber de Jesus, começar a pregar heresias, por aí vai, tentando dizer que se justificar como se fosse muito bom e a igreja não fosse tão boa para você. Isso está errado também, isso também é carnalidade, isso não é espiritualidade, é carnalidade. Portanto, eu espero que eu tenha sido claro, embora as palavras não tenham muitos sinônimos para diferi-las, é importante que a gente entenda isso, que ter um ato carnal não significa que você é um crente carnal, certo? E da mesma forma que ter um ato espiritual não significa que você é um crente espiritual, porque o ato espiritual também pode ser forjado. Você vai reconhecer um crente espiritual quando ele tem um ato carnal e desse ato carnal é produzido um arrependimento e uma reconciliação entre os irmãos e não há provocação de nenhum outro tipo de situação derivada que venha prejudicar os outros irmãos. Bom, essa foi a meditação para nós hoje em marcoteles.com.br. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.